entender como Deus tem trabalhado, como Ele continua trabalhando e como Ele ainda vai trabalhar na nossa vida. Então a gente vai trazer aqui alguns ensinamentos relevantes na vida do homem de Deus, do líder de Israel chamado Josué. Você tem como Deus escolheu e chamou Josué. Eu pretendo comunicar para vocês aqui. Eu pretendo falar acerca de andar com Deus, como Josué andou, ok? Andar com Deus como Josué andou. Obedecer a Deus, como Josué levou Israel a obedecer. Se nós também obedecemos a Deus, nós vamos ver vitória sobre a nossa vida. E finalmente ser testemunha do Senhor no meio dos nossos. Ser testemunha do Senhor no meio da nossa família e no meio dos nossos vizinhos e no meio desse mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor é conosco. Ele está conosco, como Ele disse, até a consumação dos séculos. Então, como diz o pastor Antônio, o sangue pode dar na canela. Nós permanecemos fiéis ao Senhor, que nos chamou e que está conosco, e que permanece conosco, e que vai nos arrebatar e nos levar para estarmos junto dEle. Então nós temos aqui, muito obrigado, nós temos aqui na palavra de Deus os referenciais corretos para que nós possamos continuar caminhando fiéis na presença de Deus, diante de quaisquer circunstâncias, diante de quaisquer batalhas, diante de quaisquer lutas, ok? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, que diz, olha só, o texto bíblico: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, guarda aí esses textos, guarda essas designações aqui, que elas são relevantes, veja só. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Certa vez, um grande pensador, ele disse que nós temos uma grande responsabilidade com o nosso trabalho, porque na verdade nós estamos sobre os ombros de gigantes. Quando ele fala que está sobre os ombros de gigantes, ele está fazendo menção a grandes homens de Deus que vieram antes dele e que realizaram grandes obras e que deixaram um grande testemunho, e que agora compete a ele dar sequência a esse trabalho, dar prosseguimento a esse trabalho. E na verdade, quando nós olhamos para mim e para a tua situação, nós temos que nos lembrar acerca das palavras do Senhor Jesus Cristo para nós, dizendo: eles farão coisas ainda maiores do que estas, com relação às obras, grandes obras que ele realizou. O Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus expulsou o demônio, o Senhor Jesus ressuscitou mortos, o Senhor Jesus limpou leprosos. Ele realizou grandes feitos, grandes obras, mas ele diz em relação a nós: realizarão ainda obras maiores do que essas. Por quê? Com certeza não é porque eu tenha em mim mesmo a capacidade de fazer algo assim, porque eu não vejo em mim nenhuma capacidade. Eu não me igualaria. Eu na verdade estou junto com João Batista. Eu digo junto com João Batista: eu não sou digno de, desatando a correia da sua sandália, carregá-la. Não sou digno nem de carregar a sandália que ele pisa. Mas eu sei que por causa do Espírito Santo de Deus que está em mim, por causa da grande obra que o Senhor Jesus Cristo realiza na nossa vida, fazendo de nós novas criaturas, nos revestindo do Espírito Santo de Deus, nós poderemos nos posicionar diante de Deus e permitir que a poderosa mão do Senhor opere através da nossa vida. É isso que Josué está contemplando aqui na abertura do texto do livro dele. Obviamente a gente não vai ler todo o livro de Josué, mas a gente vai abordar alguns pontos importantes. E o primeiro ponto é esse. O primeiro contato que a gente tem com Josué é Josué sendo chamado por Deus. É Josué sendo abordado por Deus. E eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: você só está aqui porque você foi chamado. Você tem consciência disso? Você só está aqui porque você foi chamado. As pessoas geralmente dizem: eu não quero ser chato aqui, mas eu preciso te dizer. Alguns pregadores, com a melhor das intenções, eu não quero aqui dizer que eles não têm boa intenção, a intenção é a melhor,
Você já deve ter ouvido isso. Algum dia falou: dê um passo para Deus, que Ele dá 9 para você. Eu digo para você, na verdade, houve um erro aí. Por quê? Porque você não tem condições, e não tinha condições nem de dar este passo. Você não tinha condições de dar esse passo. Nós, no estado de pecaminosidade que nós nos encontrávamos, nós não queríamos nada com Deus, nós nos afastávamos de Deus, nós estávamos em oposição a Deus. Então o Senhor, antes mesmo de nós darmos um passo para Ele, foi o Senhor quem enviou o seu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito de Deus falou no meu coração, esse Espírito de Deus falou no teu coração, esse Espírito de Deus te chamou aonde você estava, e Ele te conscientizou sobre o pecado no qual você se encontrava, sobre a justiça que vem da parte de Deus, chamado Jesus Cristo, e sobre o juízo que virá. Ninguém vai escapar, somente aquele que está em Cristo Jesus, que é livre de todo juízo. Mas quem não estiver em Cristo vai comparecer diante do trono branco. Então o Senhor te conscientizou através do seu Espírito. Então, na verdade, Deus foi que deu os 10 passos, porque até esse passo inicial para você aceitar Jesus, foi Ele que deu, enviando o seu Espírito e convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando Josué, ele abre o seu texto, ele começa a dialogar conosco, nós encontramos isso em Josué. Não foi Josué que bateu no peito e disse: agora deixa comigo. Moisés, o servo de Deus, é morto. Moisés subiu o monte, Deus ocultou o seu corpo. Ele agora trouxe o povo até as campinas de Moabe, mas ele não vai prosseguir além daqui. Por quê? Porque ele teve uma situação na qual o povo pressionou, e ele, em vez de falar a rocha, ele feriu. E Deus, que é justo, mesmo Deus sendo amigo de Moisés, mesmo Deus falando com Moisés face a face, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Deus disse: você não vai passar daqui, eu vou te conceder ainda que você veja a terra. Sobe no monte, contempla a terra, e só foi porque Deus possibilitou que ele visse a terra. Contempla a terra, mas você fica aqui. O seu ponto final é aqui, o seu limite é aqui. E Josué, diante dessa situação, como é que ele se comporta? Ele bate no peito e diz: não, deixa comigo, que eu dou conta. Negativo. Josué estava ali como sempre esteve, em obediência a Deus, sempre servindo a Moisés, servindo ao servo de Deus, em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, e estava ali na mesma posição, e estava ali em fidelidade, porque a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado. O que é esse arado? Metaforicamente é a palavra de Deus. Quem já trabalhou na roça sabe. Então você põe a mão no arado, você vai fazer o quê? Você vai abrir a trilha ali para jogar a semente, você vai limpar o terreno, você vai aguar, você vai preparar ali para que dê certo aquela plantação. Você tem muito trabalho a fazer, você tem muito a realizar para que aquilo venha a dar fruto. Aí a palavra de Deus diz: quem põe a mão no arado, aí começa a ver: não, mas o sol está muito quente, não, mas está muito difícil, tem muita pedra, não, mas tem muito mato, não, tem muita dificuldade. Aí a palavra de Deus diz, usa como exemplo: veja aí, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Fica olhando para a vida pregressa. Porque antes eu fazia, acontecia, se me ofendesse eu também ofendia, se me xingasse eu também xingava, e eu resolvia, eu fazia o que fosse. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é o quê? Não é digno do reino de Deus. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam em sentido a Jerusalém celestial, fiéis a Deus em todas e quaisquer circunstâncias, e esperando de Deus o seu chamado, esperando de Deus a sua capacitação, esperando de Deus a sua convocação. Que a mão de Deus esteja sobre nós, para que nós venhamos a fazer a obra dele em conformidade à sua vontade. Assim foi Josué.
ele era servo de Moisés e ele continuou na mesma posição. Moisés é morto, e agora o que Josué faz? Ele está diante de Deus, ele está na mesma posição, ele está esperando de Deus as ordens. E o que Deus faz? Deus fala com Josué. Deus chama Josué e fala: meu servo Moisés é morto, agora você vai entrar nessa terra e vai conduzir esse povo para tomar posse daquilo que eu dei a eles. Assim também acontece na nossa vida. Nós recebemos como herança uma grande obra de Deus, um grande reino de Deus, que vem sendo construído desde o dia em que foi dado o brado na cruz. Está consumado. Desde o dia em que se reuniram no cenáculo e o Espírito de Deus desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram por Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. De lá para cá, nós estamos continuando na mesma obra, nós estamos continuando no mesmo trabalho. Então nós temos muito trabalho a fazer, porque nós fomos convocados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a tomar posse do seu reino, a adentrar no seu reino e a andarmos na sua presença em conformidade com a sua vontade, em conformidade com a sua diretriz, com a sua lei, que é a continuação do texto aqui. Vê o versículo 3, o que diz: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Eu quero somente trazer um entendimento correto sobre esse texto aqui, porque esse texto ele foi muito manipulado ao longo da história. Existe um grupo na sociedade chamado neopentecostais. Neopentecostais, o que é que nós somos? Nós somos qualificados, a Assembleia de Deus, como pentecostais históricos. O que vem a ser um pentecostal histórico? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, o falar em línguas estranhas como evidência do revestimento do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Salvador e você é feito nova criatura em Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus cai sobre você e você é purificado, o sangue da expiação, você se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo guia você, o Espírito Santo orienta você. Paulo diz: andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então o Espírito de Deus está em todo aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Só que além da presença do Espírito Santo de Deus, que é o selo da salvação, nós somos predestinados à salvação em Cristo Jesus por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Só que além da presença do Espírito Santo de Deus, existe algo chamado revestimento de poder. E esse revestimento Jesus Cristo prometeu para aqueles que permanecessem no cenáculo. Então, esse mesmo revestimento de poder que é evidenciado com falar em línguas estranhas. Então temos aí o chamado pentecostalismo histórico da Assembleia de Deus. Só que existem certas correntes de pensamento pentecostal que se modificaram e que começaram a aderir a certas práticas que são antibíblicas, certas práticas que são manipulação da Sagrada Escritura, entrando, por exemplo, pelo que é chamado teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela faz exatamente aquilo que Paulo condena. Paulo diz assim: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são o quê? Os mais miseráveis. Existem miseráveis, só que existem mais miseráveis. Por que isso? Porque Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Sim, ele é o dono do ouro e da prata. Jesus é médico dos médicos. Sim, Jesus é médico dos médicos. Jesus é o advogado dos advogados. Sim, ele é o advogado dos advogados. Só que Jesus não é só dono do ouro e da prata, ele não é um banqueiro. Ele não é só médico dos médicos. Ele não é só advogado. Jesus é Deus. A teologia da prosperidade só quer de Jesus o que possa ser lucro, o que possa ser aproveitado, o que possa ser vil metal. Então eles têm a prosperidade financeira como evidência da presença de Deus. Aí você tem uma distorção da Sagrada Escritura, principalmente esse texto aqui. Onde plantar, onde colocar, onde pisar
a planta do vosso pé, aí será seu. Então Deus disse isso para Josué, para que ele levasse o povo para dentro de Canaã nessa diretriz, nessa linha mestra. Só que o que acontece? Nós precisamos ler o texto com entendimento, para que a gente não caia na teologia da prosperidade, para que a gente não caia na distorção, na manipulação. Em vez de fazer a exegese, o que é exegese? É extrair do texto o seu real significado, de acordo com a intenção do autor. O que é exegese? Exegese é colocar no texto o que eu quero colocar. É você pegar o texto e manipular, isolar o versículo, por exemplo, para fazer com que o texto atenda aos seus propósitos, e não você se submeter ao texto. Aí no caso, quem está mandando não é o texto, é você que está manipulando ele para dizer o que você quer que ele diga. Isso é exegese. Aqui não é lugar de praticar isso, porque aqui é o lugar onde você lê o texto e entende ele em conformidade àquilo que o autor está dizendo. É lugar de fazer exegese. Por isso somos pentecostais históricos e não neopentecostais. Onde plantar, onde pisar a planta do teu pé, aí será teu. Foi isso que Deus disse a Josué. Em que contexto? Para a gente começar a entender esse texto aqui. O contexto era que ele estava nas campinas de Moabe para passar o Jordão e tomar posse do que? Da terra de Canaã. Deus havia prometido a terra de Canaã para Israel. Deus, que é dono de todas as vidas, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o Criador de todos os universos, ele determinou, ele decidiu que aquele povo que estava em Canaã haveria de ser tirado dali, por causa dos seus intensos pecados, os seus reiterados pecados. Deus determinou que aquele povo fosse removido, para que Israel entrasse. Deus faz isso de acordo com a sua soberania, porque Ele é Deus, porque Ele é dono de toda a terra, porque Ele é dono de toda a vida. Eu não posso tirar a vida, porque não sou eu que dou a vida, mas aquele que é o autor da vida, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que abre e ninguém fecha, é Ele que fecha e ninguém abre. Ele é o Deus de toda a terra. Então você tem essa situação na qual Deus está dizendo para Josué que aonde colocar a planta do teu pé, aí será vosso. Por quê? Porque aquele é um contexto específico para Israel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já fui da Universal e eu já vi usarem esse texto de uma forma distorcida. Onde colocar a planta do teu pé será vosso. Eu pego, coloco meu pé no carro do irmão. Tá aí, esse carro vai ser meu. Ou eu vou na casa ali da pessoa, a mansão, vou lá e meto meu pé lá. Vai ser minha. Por quê? Eu coloquei a planta do meu pé aqui. Funciona assim? Não. Tudo tem o seu contexto. Então, nesse contexto, Deus está tirando um povo da escravidão do Egito e está levando para a terra de Canaã, terra esta que deu a eles. Então eles têm que dominar toda aquela terra. Assim, aonde eles colocarem a planta do pé deles, ali é vosso, porque Deus havia dado para eles aquela terra. Agora, o que esse texto fala para mim e para você? Esse texto diz para mim e para você que Deus é dono de toda a terra. Esse texto diz para mim e para você que Deus é dono de todas as vidas. Esse texto diz para mim e para você que Deus é dono de todo o universo. Então, se Deus disser para mim e para você, isso aqui será vosso, isso aqui vai ser vosso então. Se Deus disser para mim e para você, a vitória é sua, a vitória vai chegar na sua mão. Se Deus disser para mim e para você, se você andar na minha presença, se você obedecer a minha palavra, as bênçãos vão se multiplicar sobre a sua vida. Tenha certeza que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes ela faz aquilo para o qual foi designada. Aleluia. Então eu não tenho que me apegar à literalidade, porque isso aqui foi dito para Israel. Mas eu digo o seguinte: eu sirvo ao mesmo Deus que é o Deus de Israel. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Seu braço não está curto, seu ouvido não está surdo e seus olhos não estão cegos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que abençoou Israel é o Deus que está aqui. E é o Deus que me abençoa, e é o Deus que nos dá a vitória, a mesma vitória que Ele deu a Josué. Se nós andarmos conforme Josué andou, nós podemos ver a mesma vitória sobre a nossa vida. Então a gente tem um entendimento desse texto. Esse texto foi dito para Israel.
Só que o mesmo Deus que deu essa bênção para Israel é o Deus que pode dar bênção para mim e para você. Então a gente se mantém fiel à palavra de Deus. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, a natureza de Deus. Então nós temos aqui o que? A promessa de Deus. Agora eu pergunto para você: Deus prometeu para Josué a terra, e Deus deu ordem para que ele tomasse posse. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, qual é a situação que ele encontra? O povo tudo fugiu, correu, abandonou tudo, está tudo livre lá para eles, né? É só chegar, entrar nas casas, morar, tomar posse de tudo. É isso? Não. Negativo. Deus é Deus de milagre, não é Deus de mamata. Entendeu? Pegou? Deus é Deus de milagre. Deus não é Deus de mamata. Deus faz milagre, não mágica. Mágica é ilusionismo. Não existe, é mentira, é engano. Deus faz milagre. Quando Deus faz um milagre, existe a participação daquele que vai receber o milagre. Jesus Cristo falou muitas vezes: vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Quando o Senhor curou uma vez um cego, cuspiu no chão, misturou, olha que negócio, hein? Fez lodo e aplicou nos olhos do cego, esfregou. Aí disse para o cego: pronto, agora vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Que serviço, hein? Aí o cara foi lá, tateando, o pessoal ajudando, sei lá. Chegou lá e fez o quê? Lavou. E quando ele lavou, o milagre está feito. Tudo tem um processo, entendeu? Tudo tem um processo. Deus, ele conhece você melhor do que você mesmo. Então Deus sabe que não adianta dar coisas de mão beijada, porque não vai haver valorização da bênção, não vai haver capacitação para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa viver a bênção. Então Deus tem um processo certo para cada um. Deus tem um processo certo para cada um. Tem uns que Deus passa pelo leito da enfermidade, tem uns que Deus passa pela privação, tem uns que Deus passa pela perseguição, tem uns que Deus passa pelo quebrantamento, pela humilhação. Deus tem um processo certo para mim e para você. Então não adianta murmurar, não adianta recuar, não adianta voltar para trás. O seu caminho é só para frente. O seu caminho é só rompendo barreiras. O seu caminho é só vencendo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que abre o Jordão. O mesmo Deus que prometeu a vitória é o Deus que te capacita a conquistar aquilo que Ele deu para você. Então você não vai ter a vitória de mão beijada. Deus vai te dar capacitação para que você possa chegar até ela. Deus nos dá bênção em forma de capacitação. Deus nos dá bênção em forma de processo. Ele tem um processo certo para cada um de nós, e Ele não desampara, como Ele disse aqui para Josué. Olha o versículo 6 comigo, para a gente observar também esse ponto aqui. Esforça-te e tem bom ânimo. Deixa eu controlar o tempo aqui. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda, olha que coisa extraordinária, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha a participação na vitória. Olha a participação no milagre. A atitude de Josué, sim, em obediência a Deus, se andando conforme a palavra de Deus, fará prosperar o seu caminho.
conforme ele anda de acordo com a palavra de Deus, Deus vai abrindo portas que ele não podia abrir, Deus vai tirando muralhas que ele não podia tirar, Deus vai abrindo oportunidades que ele não teria, se ele está em conformidade à palavra de Deus, se ele está andando em conformidade à palavra de Deus. Primeiro, esforça-te, faça um pouco mais, como Jesus disse: se te fizerem caminhar uma milha, olha que negócio, olha que mistério, se te fizerem caminhar uma milha, vá com ele 2. Se te fizerem caminhar uma milha, vai com ele 2. Que contexto é esse? O contexto no qual Israel, na época de Cristo, ele estava sob a chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? É a autoridade que Roma tinha sobre o território. Então Roma era um império mundial e dominava inclusive a Judéia, onde estava ali Jesus ensinando os discípulos. E havia certos costumes, havia certas normas. Por exemplo, um soldado romano vindo de uma missão, carregando o seu material nas costas. Se ele encontra uma pessoa do lugar, um aldeão, uma pessoa simples do lugar, ele tinha, pela prerrogativa romana, uma vez que eles eram dominadores, ele poderia obrigar aquela pessoa a carregar o peso dele por 1 milha, não mais que isso, para não ser abusivo, mas ele poderia requerer daquela pessoa carregar o fardo dele por 1 milha. Isso era legislação, isso era normas. Então o que Jesus faz? Jesus não é vitimista. Primeira coisa que você tem que entender: Jesus não é vitimista. Se você tem uma situação, uma dificuldade, um problema, Jesus não vai passar a mão na sua cabeça e falar: ah, coitadinho, ah, tadinha, está com enfermidade, ah, tadinha, está com dificuldade. Não, Jesus não gosta de coitado. Jesus, ele vai entrar na tua vida para te dar capacitação. Jesus vai entrar na tua vida para te dar estratégia. Jesus vai entrar na tua vida para te dar inteligência, para poder superar a sua dificuldade, para poder romper essa barreira, para poder superar esse problema. Então Jesus, ele não fica afagando pessoas como se fosse coitada. Não, ele dá capacitação para que a pessoa vença as suas dificuldades, para que a pessoa vença os seus percalços, os seus problemas. Então o que ele diz? Olha, sabe aquela norma dos romanos que eles impõem para carregar 1 milha, o fardo deles? Aí o pessoal ele vai criticar os romanos, ele vai: nossa, né, coitado de vocês estão aí carregando o peso dos romanos. Jesus diz: não, você tem que mudar de postura, você tem que mudar de atitude. Em vez de você ser vitimista diante da vida, você vai ter uma atitude proativa agora. Tudo bem, tem que carregar 1 milha, né? Vamos carregar. Só que eu vou fazer o seguinte: essa milha eu fui porque fui obrigado, essa próxima agora eu vou por minha conta, para mostrar que não é você que manda em mim, não é você que determina a minha vida, não é você que determina a minha história, mas é eu que determino. Quando algum soldado se deparava com um cristão que havia ouvido o ensinamento de Cristo e tomava esse tipo de atitude, ele falava: tem alguma coisa diferente com essa pessoa aqui, tem alguma coisa diferente com esse cidadão aqui, porque o outro, para fazer isso, foi xingando. Ele foi xingando, mas foi reclamando, mas foi, com muita má vontade. Mas esse aqui, ele, além de ir 1 milha da obrigação, ele vai 2 por conta dele. E é nessa que ele vai ganhar o seu adversário. Jesus está dizendo: você não vai mais ser vítima da situação, porque a vítima não tem ação, a vítima não tem escolha sobre o que ela está fazendo, a vítima não tem determinação sobre a sua história. Você vai tomar agora as rédeas da sua história, e você vai, através da fidelidade a Deus, vai vencer as dificuldades. Então Jesus diz: caminhe com ele 2. Por quê? Assim você vai surpreendê-lo, e você vai mostrar que aquilo que você faz, você não faz por causa dele, você faz por causa do Deus que está na sua vida. Assim também você vê a situação dos servos e das servas de Deus. Dificuldade a gente passa, dificuldade a gente enfrenta, mas o mundo enfrenta dificuldade. Diante de uma situação de dificuldade, diante de uma situação de tristeza, o mundo vai o quê? Murmurar. O mundo vai o quê? Reclamar. O mundo vai o quê? Xingar. O mundo vai o quê? Se revoltar. Mas aqueles que andam conforme a vontade de Deus para as suas vidas, eles encaram as mesmas dificuldades, mas eles encaram com fé.
Eles encaram as mesmas dificuldades, mas eles encaram com uma atitude que vem a trazer testemunho e glorificação para o nome de Deus na sua vida. Duas pessoas podem entrar no mesmo pronto-socorro. Uma entra xingando, amaldiçoando tudo, mas quando entra o servo de Deus, mesmo com a dor que ele esteja passando, ele entra clamando o santo nome do Senhor Jesus. E se for preciso ainda, ele impõe a mão e ora por outra pessoa que tem a mesma enfermidade dele. Por quê? Não é ele que cura, quem cura é o Deus no qual ele confia. Paulo, mesmo doente, ele orou por Timóteo. Paulo, mesmo enfermo, ele orava pelas pessoas que pediam oração para ele, a pessoa era curada. E muitas das vezes, aquela mesma situação que estava nele, o Senhor não tirava. E certa vez ele triste com essa situação, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor responde a ele, tanto que ele registra até na carta, né? Ele diz: não, esse espinho não vai ser tirado. Esse mensageiro de Satanás, como ele disse, que o esbofeteava, esse espinho na carne não vai ser tirado, mas o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa palavra é tremenda, ela é muito profunda. Por quê? Porque a gente pensa que a gente vai ganhar na nossa força, que é exatamente o próximo tópico aqui da lição. A gente pensa que a gente vai ganhar na nossa força. Não, a gente não vai ganhar na nossa força, porque a gente não tem condições de ganhar essas batalhas. Quem vai ganhar essa batalha para nós é Deus, através da nossa obediência. Quem vai vencer esse obstáculo para nós é Deus, através da nossa atitude. Em vez de uma atitude de murmurar, como diz o hino, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Uma atitude que dê testemunho de que Deus está na tua vida, mesmo na maior tribulação, mesmo na maior dificuldade. Confia no Senhor, lançando diante dele as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Como diz o apóstolo Pedro, o crente tem uma atitude diferente, o crente tem uma atitude nova, o crente tem outra maneira de andar na terra, o crente tem uma maneira de andar que chama a atenção das pessoas para o Deus que está na vida dele. É isso que nós temos visto na palavra de Deus. Então vamos falar um pouco sobre esse texto aqui, ó. Eu vou pedir para vocês agora irem para outro trecho. Deixa eu ver aqui onde está. Vamos comigo em Josué 3. Abre lá, por favor, Josué 3, para a gente ver um pouco sobre andar com Deus. Como eu acabei de mencionar, vamos ver um pouco acerca de andar com Deus na vida de Josué, para a gente poder trazer para a nossa vida. Deixa eu cuidar aqui do horário. Vamos lá, encerrar, hein? Andar com Deus, Josué capítulo 3, versículo 10, olha o que diz. Versículo 10: Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Cada nome desse aqui, que é o nome de um povo, é para nós o nome de uma dificuldade, o nome de um problema, o nome de um empecilho, o nome de algo que nos atormenta, o nome de algo que nos aflige. E Deus diz para Josué o nome de cada um deles: vou tirar diante de vocês todos esses aqui, o heveu, o ferezeu, o girgazeu, o amorreu, o jebuseu e o heteu. Vou tirar diante de vocês. Quando? Quando vocês andarem em conformidade com a minha palavra. Porque Josué, nesse texto aqui, ele está dizendo: olha, vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós. Vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós, através daquilo que Deus vai fazer por meio dele, através daquilo que Deus vai demonstrar, através da vida dele. Quando a gente olha para a situação de Josué, e a gente olha para a nossa vida, a gente vê muita coisa relacionada. Quando Deus, ele opera um grande milagre na nossa vida, ele tem um propósito. Jesus Cristo diz o seguinte: olha, pedis, presta atenção, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Qual é o erro? Qual é o erro? Ele diz: gastar o quê? Nos vossos deleites. O que ele está querendo dizer com isso? 3 fontes de pecado que existem em todo ser humano, homem ou mulher. Concupiscência da carne. O que é concupiscência? Prazer desenfreado. Por exemplo,
Comer é um prazer, mas comer exageradamente é glutonaria e é pecado. E eu estou falando isso aqui arriscando, hein? Porque eu estou um pouco fora, né? Então eu sei que é pecado. Deixa eu até fechar aqui. Glutonaria é pecado, porque é o excesso. Comer é um prazer, mas exceder na comida é pecado, porque é concupiscência da carne. O prazer carnal levado ao extremo. A pessoa come tanto que ela infarta. Por quê? Entope a veia com gordura. E aí o coração, a veia estoura. E a pessoa, se não der tempo de chegar no hospital, morre. Como é que começou isso aí? Comeu, estava saciado. Só que pelo prazer, ele quer mais. E assim vai em toda a situação. Veja, tudo que foi criado pelo verbo divino. Por quê? Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Mas Deus fez tudo com propósito. Se as coisas são feitas de acordo com o propósito de Deus, elas são bênçãos. Se as coisas são feitas em contrário com o propósito de Deus, da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Por exemplo, no casamento, o homem e a mulher, quando se veem num ato sexual, é prazer para ele, só que é um prazer puro, santo. Por quê? Porque está dentro da aliança matrimonial. O corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Então, dentro do prazer matrimonial é santo. O que o diabo faz? O diabo vai distorcer, vai fazer com que as pessoas vendam a sua nudez, comercializem a sua nudez, e isso, sendo visto pelas pessoas, leva-os ao adultério. Por quê? Adultério no texto bíblico é porneia, e porneia engloba inclusive esse prazer da vista, tá certo? A contemplação da nudez fora do relacionamento matrimonial. Então você tem aí o que? Concupiscência da carne, concupiscência da vista, tá certo? Concupiscência da vida e soberba da vida, conforme João disse. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A soberba da vida é a situação na qual você começa a achar que é dono do seu nariz, sendo que nós temos que nos apresentar diante de Cristo como escravos para a salvação, como Paulo diz lá em Romanos. Ou você é escravo de Cristo para a salvação, ou você é escravo do pecado para morte e condenação. Então nós temos a situação diante de nós. Qual é? Tudo que nós fazemos diante de Deus tem que ser para a sua glória. É isso que Josué está dizendo aqui. Vocês vão ver agora a atuação poderosa da mão de Deus através desse milagre. E por que o milagre acontece? Porque é para a glória de Deus. E quando o milagre não acontece, é porque não era para a glória de Deus, é porque era para os vossos próprios deleites. Então, muito daquilo que a gente pede em oração, Deus não atende. Deus não atende. Por quê? Porque não é para atender mesmo. Se Deus atender, você está perdido. Porque Deus olha para você e vê a sua estrutura. E aí Deus vai olhar e dizer: está pronto para receber, ou não está pronto para receber. Tem gente que pode receber um carro novo, zero. Por quê? Vai ser mais facilidade para vir para a igreja. Mas tem gente que, se Deus der um carro, ele vai para a praia, ele vai para o sítio, ele vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Tem gente que Deus pode dar a ele dinheiro para ele comprar casa na cidade, no campo, na fazenda, uma casinha de sapé, que ele diz a música, tudo. Por quê? Porque ele sabe deixar tudo à parte e priorizar Deus. Agora, tem gente que, se Deus der a chance dele comprar um apartamento, acabou, você não vê mais aquela pessoa. Tem gente que, se Deus curar, você não vê mais aquela pessoa. O Senhor Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Sarado, muito bem. Quantos voltaram para agradecer? Curado. Se ele tivesse voltado leproso, não tinha funcionado. Muito bom. Então, curado voltou. E os outros? Aí você vê a situação. Nem todo mundo pode receber milagre, meu irmão. Nem todo mundo pode receber cura. Nem todo mundo pode receber bênção. Por quê? Porque tem um processo, tem um preparo, tem um agir, tem um trabalhar de Deus, tem um desenvolvimento que Deus tem que trazer sobre a vida da pessoa,
para ela poder receber. Aí Josué está dizendo aqui, ó, este milagre vai acontecer para vocês verem o quanto Deus é na vida de vocês. Olha o versículo 11, ó. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima vão ficar detidas, vão se amontoar, e as águas de baixo secarão. Então vai fazer uma barragem na de cima, que vão se amontoar, e a de baixo vai escorrer, deixando o caminho aberto, deixando o caminho livre. Olha só, continuando aqui, ó. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as desciam ao mar, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, separavam-se. Então passou o povo diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar. Para concluir nossa mensagem, o que a gente observa aqui? Primeiro, tudo que você vai viver da parte de Deus tem que ser para a glória dele. Tem que ser para a glória dele. Se não for para a glória dele, não adianta. Se for para a concupiscência da carne, não adianta, não recebe. Se receber é maldição e não bênção. Se for para a concupiscência dos olhos, para se exibir, para mostrar para os outros, não chega, não vai ser abençoado. Se for para a concupiscência da carne, também não. Então tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Se for para glorificar a Deus, Deus entra, aí a mão de Deus opera, aí a janela dos céus abre, aí a bênção vem, aí a cura chega, aí o milagre acontece. Por quê? Alguém vai olhar e vai ver Deus na sua vida. Alguém vai olhar e vai glorificar a Deus. E tem outra coisa ainda, tudo que você vai fazer é Deus na frente, é Deus primeiro. Ah, mas tem que fazer um negócio, mas é agora, se não for agora não vai dar certo, então não é para mim. Por quê? Primeiro orar, buscar a presença de Deus. Se o Espírito de Deus falar no meu coração e colocar algum sentimento de dúvida, não faça. Não faça. Por quê? Você tem o Espírito de Deus, e aquele que tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas. Quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. Ninguém entende você, ninguém entende a maneira que você vive, ninguém entende o compromisso que você tem com Deus, ninguém entende. Por isso que a família às vezes não consegue entender, não consegue aceitar, porque estão fazendo alguma coisa, mas você não está envolvido. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, porque você lembra do Salmo 1 que diz que bem-aventurado o homem ou a mulher que não se aceita na roda dos escarnecedores. Então você tem o Espírito de Deus, você tem discernimento. O Espírito de Deus, ele fala no teu coração. Então tem situações que o Espírito Santo de Deus, ele brada no seu coração, e ele deixa muito claro que não é para você entrar ali, não é para você estar aí, não é para você falar sobre esse tipo de coisa, não é para você estar com esse tipo de gente. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala no meu e no teu coração. E Josué disse: o milagre vai acontecer como? Com Deus na frente. A arca vai vir, os sacerdotes vão trazer. Quando eles chegarem no Jordão, eles ainda vão pisar na água, mas quando eles descerem para o leito, aí vão se amontoar as águas de cima, e vai se secar as águas que estão correndo, vão correr para o mar morto, vão correr para o mar salgado, e vocês vão ter terra seca para passar, vocês vão ter caminho livre para passar. Por quê? Porque onde Deus está, a bênção de Deus se faz presente. Aonde Deus está, a mão de Deus opera o milagre. Aonde Deus está, aquilo que Deus prometeu para a sua vida acontece. Mas aonde Deus não está, você também não deve estar. A arca estava no leito do Jordão, então deu certo para eles passarem ali. Mas se a arca não estivesse lá, eles não poderiam passar por ali.
Assim também é, aonde não cabe o meu Deus, não cabe eu. Esse ambiente aqui, você não, aqui não é lugar para você ser crente não, aqui não dá para você ser crente não, pronto, então não é aqui onde eu não posso estar. Mas aqui não é um lugar bom para você ser uma pessoa que serve a Jesus, uma pessoa que tem testemunho, uma pessoa que só fala a verdade. Então é um lugar que não dá certo para mim. Por quê? Para dar certo, Deus tem que estar na frente. Para dar certo, Deus tem que estar no centro, tem que estar envolvido. Para encerrar, que o tempo já foi, eu só vou mencionar: obedecer a Deus. É o texto que todo mundo conhece. A obediência a Deus, aonde? Josué 6, 1 ao 27. Você anota e lê em casa. Josué 6, 1 ao 27. Do que fala esse texto? Só vou mencionar. Esse texto fala de obediência. Então você foi chamado por Deus. Você anda com Deus e você obedece a Deus. Como que obedece a Deus? Eles atravessaram. E eles chegaram em Jericó. Eram duas muralhas gigantescas, que a arqueologia depois descobriu. Muralhas que dava para passar um carro em cima. Então você tem ali uma barreira, você tem um obstáculo terrível. E Jericó se entrincheirou dentro da sua cidade. Israel podia fazer cerco quanto quisesse, eles estavam entrincheirados dentro da sua cidade. E Israel está diante das muralhas. E qual vai ser a ferramenta? Vai chamar uma demolidora? Vai contratar uma bola de ferro para bater nas muralhas? Vai comprar um míssil? Vai comprar uma dinamite? Nada disso está no contexto. Qual é a estratégia? Qual é o caminho? Qual é o meio pelo qual eles podem vencer aquele obstáculo? O Senhor deu a estratégia. Só que a estratégia que Deus dá, ela não está de acordo com a lógica humana. É isso que a gente precisa entender. O trabalhar de Deus. Deus não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha dentro da minha agenda, dentro da sua agenda. Deus trabalha de acordo com a sua soberania. Se nós obedecermos a Deus de acordo com a sua palavra, nós vamos ver a vitória de Deus, como Josué viu e como Israel viu na vida deles. Vão ser 7 voltas em 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, naquele mesmo dia. E quando derem as 7 voltas, vocês vão tocar trombeta e vão gritar. E quando vocês tocarem trombeta e gritarem, não foi o barulho da trombeta e não foi o pisotear das voltas, foi a obediência. Se você obedecer, você vai ver. Se você obedecer, se você crer, você verá. Como Jesus disse para Tomé: não é ver para crer, mas aqueles que creram vão ver. Então você precisa primeiro crer para que você possa ver. Vamos no último texto aqui para encerrar. Josué capítulo 24, 14 e 25, você lê em casa, tá? Josué 24, 14 ou 25, você anota para ler em casa. O que vai ter nesse texto aí? Só vou ler 2 versículos dele, veja só. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, estou lendo 14, e servi ao Senhor, 15 agora. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, guarda. Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Então, você foi chamado por Deus, você anda com Deus, você obedece a Deus e você dá testemunho de Deus. Na conclusão você tem que ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O Senhor Jesus Cristo foi quem disse: aquele que me confessar diante dos homens. Como é que você confessa Jesus? É falando acerca dele, testificando acerca dele, mas é também vivendo a palavra dele. Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras. Que fé sem obra é essa? É fé teórica, é fé de Facebook, é fé de Instagram, é fé de TikTok. Então a pessoa vai lá e faz um vídeo: eu amo Jesus, ou pega uma camiseta e escreve bem grande: I love Jesus. Só que Tiago diz: não é suficiente. Mostra-me essa tua fé sem obras.
que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, a maneira como eu ando, a maneira como eu falo, a maneira como eu vivo, a maneira como as pessoas têm visto o meu andar diante de Deus. Você está testificando acerca dele para o mundo. E aí você tem a situação em que ele diz: aquele que me confessar diante do mundo, eu confessarei diante de Deus, diante do Pai, diante do Senhor, assentado no alto sublime trono, no qual ele está à direita de Deus. Ele confessa o seu nome. Ele diz: este é o meu servo, essa é a minha serva, pela maneira como você tem andado na presença de Deus. Então vamos fazer como Josué: ser chamado por Deus, andar com Deus diante de qualquer circunstância, obedecer a Deus diante de qualquer situação e ser testemunhas dele, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação em que estejamos. Que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Sim. Amém, meus irmãos. Deus abençoe nosso irmão Júnior. Tem nos trazido aqui bons ensinamentos. O Júnior tem nos ajudado aí já há muitos anos. A gente se conhece, estuda junto, faz alguns trabalhos, e eu tenho certeza que todos nós somos edificados por uma palavra direcionada dos céus aos nossos corações. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Esse estudo